puder fechar. Vamos abrir aqui. Obrigada, Débora. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu colocar o ao vivo aqui também pelo Insta. Estamos informando que estamos ao vivo. Já já a gente começa. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2019, quinta-feira. É o nosso horário do nosso canal de conversa, nosso papo de plástica. Hoje eu tô rouca, então vai ser um pouquinho, talvez, difícil para vocês me ouvirem, tá? Vou fazer um esforço para falar um pouquinho mais alto. Quem tiver dificuldade de me ouvir, pode mandar perguntas, tá bom? Ou falar, doutora, fala mais alto. Vou fazer um esforço. Bom, nosso tema dessa semana, a gente recebeu algumas mensagens em inbox pedindo para ser sobre abdominoplastia, tá? Então, nós vamos falar não só de abdominoplastia, mas de mini, abdômen, de lipo, todas as ferramentas que a gente tem para melhorar o aspecto da região abdominal, tá? Algumas táticas, algumas diferenças de uma cirurgia para outra, o que precisa ser cirúrgico, o que não precisa ser cirúrgico, quando que a parte cirúrgica ela acaba sendo indicada ou se a gente tem que esperar para alguma outra coisa, tá? Então vamos lá. Então algumas pontuações antes de iniciar com as perguntas que eu queria colocar para vocês. É muito comum, tem sido muito comum, muito procurado atualmente um procedimento que chama criolipólise, né? Às vezes o paciente tem uma gordurinha localizada, gostaria que aquilo fosse resolvido de uma forma não invasiva e acaba procurando esse tipo de procedimento. Então, a criolipólise ela é uma máquina que ela tem o princípio de congelar a gordura e fazer com que o organismo ao longo do tempo vá absorvendo aquela gordura congelada, tá? É mais comum a gente ver esse tipo de procedimento de indicação em clínicas de estética e tem alguns consultórios médicos que fazem também. Primeiro, quando que ela deve ser indicada? Indicada em situações muito específicas de gordurinhas bem localizadas, né? Para a gente não ter uma região muito grande que você tenha que mexer para você ter um resultado. Então, a criolipólise ela tem um certo resultado limitado para gordurinhas de aparecimento, principalmente de aparecimento mais recente, tá? O que a gente vê é que às vezes essa indicação ela é muito mais, ela é muito maior, então é indicada em áreas maiores, e aí o paciente acaba se frustrando porque não tem o resultado desejado. Ou então que eles não garantem o resultado se você não fizer atividade física e dieta associada àquele procedimento. Então, é uma coisa que a gente tem que ter sempre discernimento quando vai fazer algum procedimento, né? Se aquilo vai valer a pena, se aquilo vai te trazer o resultado que você deseja, né? Ou se você, às vezes, fazendo só uma dieta e uma atividade física, também conseguiria o mesmo resultado. Como isso depende de máquina e depende de resposta individual, o resultado ele não é tão me fugiu a palavra, ele não é tão previsível, né? Então, se você tem a intenção de ter um resultado mais previsível, às vezes não é a melhor indicação, tá? Existem algumas máquinas específicas que têm sim liberação para ser feito e que tem um resultado um pouco melhor. Então, não é qualquer máquina que você pode esperar um resultado bom, tá? Tem uma máquina no mercado que a gente conhece, eu não tenho conflito de interesse nenhum, aliás, eu nem faço esse tipo de procedimento aqui no consultório, mas que a máquina chama CoolSculpting. Então, o CoolSculpting,
a gente sabe que tem estudos falando que podem melhorar um pouquinho. Mas se você também não fizer atividade física, não fizer dieta, aquele resultado não vai ser o esperado, tá bom? Então, fiquem muito atentos a tratamentos muito baratos, né? Outro dia eu recebi um print, um convite, uma coisa assim, pelo Instagram, R$90 a região. Então, é muito barato, né? Então, assim, fiquem atentos. Quem vai aplicar, porque ela pode ter queimadura de pele, né? Nessa região, a gente já recebeu paciente aqui com queimadura de 2º grau, né? Que a gente teve que tratar, depois fez hipercromia, aquela área ficou mais escura, com dificuldade de tratar depois. Então, não é também um tratamento isento de risco. E pacientes que pensam em fazer lipoaspiração, essa gordura congelada, ela fica dura. Na hora de fazer lipoaspiração, para quem já fez criolipólise, é complicado. A gordura fica dura, você tem muita fibrose na região, você tem que acabar fazendo mais força para conseguir tirar aquela gordura, os seus movimentos. Então, assim, muda completamente a nossa técnica, né, para fazer. Então, você acaba dificultando uma lipoaspiração futura, tá? Dá para fazer, claro, mas a gente precisa também saber se você fez ou não esse tipo de procedimento para a gente já ir um pouco mais preparado para aquele procedimento, né? Porque às vezes você programa uma cirurgia, se for uma área pequena, 40 minutos, você vai sair de lá depois de 1h30, né? Então é importante o médico saber se você fez algum tratamento assim ou não, tá bom? Porque isso muda a gordura, ela fica com bastante fibrose ali na região e dificulta em algum aspecto ali o procedimento cirúrgico, tá? Então isso era uma coisa que eu precisava falar, porque na semana passada a gente fez a lipoaspiração de um paciente que fez criolipólise, e aí eu só fiquei sabendo depois que a gordura estava dura e a gordura não saía, tive que demorar muito mais tempo na cirurgia. Falei, essa gordura tá diferente, alguma coisa foi mexida aqui. Então é visível no ato cirúrgico essa diferença, tá bom? Então a gente precisa saber. E se você tá pensando em fazer uma lipoaspiração, pra que vai lá congelar o raio do negócio? Então guarda, se programa, continua fazendo sua dieta, sua atividade física, e vai lá e faz a lipinha, que você tá vendo o negócio sair, você tem certeza que aquilo vai melhorar, né? Que você ir lá, congelar, sabe lá Deus com que máquina, sabe lá Deus aonde, com risco de queimadura, e depois aquilo não resolver nada, você gastou seu dinheiro à toa, tá? Então é para vocês colocarem na balança se vale a pena fazer esse tipo de tratamentos ou não. Agora, pegando o gancho de uma paciente que veio hoje, que teve, tá no pós-parto, mas já tem um pós-parto aí de 1 ano, já tá há 6 meses fazendo atividade física, tem pouquíssima sobra de pele, tem uma musculatura boa, mas tem uma diástase importante. Será que nesse momento seria o melhor momento para ela fazer, por exemplo, uma abdominoplastia? Então, se a gente tem um pós-parto, né? Então, ela tem 6 meses só que ela está fazendo atividade física. Ela pode continuar fazendo atividade física nos próximos 4, 6 meses. A gente reavaliar depois, porque às vezes ela ainda vai ter uma evolução, né? Dessa região abdominal. É difícil, dependendo do tamanho da diástase. Às vezes não acaba corrigindo tudo com a atividade física. Mas se for uma diástase pequena, às vezes a atividade física ou abdominal acaba corrigindo e esse músculo volta. Diástase, gente, para quem ainda não me ouviu falar isso em outras lives, é quando há o afastamento da musculatura abdominal, tá bom? Do reto abdominal. Então, quando a gente engravida ou engorda, esse músculo afasta e depois ele tende a voltar. Nem sempre ele volta totalmente. Então, às vezes a gente tem que costurar isso durante a cirurgia, tá? Então, se você está num pós-parto muito recente ou ainda faz pouco tempo que começou a atividade física, espera mais um pouquinho, tá? E aí sempre me perguntam, né, quando que faz mini abdominoplastia, quando faz abdominoplastia. Então, se eu tenho, por exemplo, uma paciente que se cuida, que engordou pouco na gestação, ou que ainda não teve nenhuma gestação, mas tem um pouquinho de flacidez, essa flacidez ela é mais localizada do umbigo para baixo, não tem flacidez do umbigo para cima. Você tem uma pele muito localizadinha ali, às vezes você pode indicar uma mini abdominoplastia. É importante também a gente saber que a posição do umbigo ela é importante para essa indicação. Se eu tiver um paciente que tem um umbigo já muito próximo do limite do normal, a hora que eu faço a mini abdominoplastia, eu tenho que soltar esse umbigo. Eu venho por baixo, solto ele da inserção. Então, o umbigo, imagina aqui tá a pele, aqui tá o músculo e aqui tá a coluna da pessoa. Então, o umbigo ele tá inserido aqui na musculatura, né? Então, eu tenho que desinserir. Então, ele vai ficar grudado só na pele. Na hora que eu puxo essa pele para baixo para tirar o excesso, esse umbigo vai descer também.
Então, se eu tenho um umbigo já baixo, a hora que você desce, faz um mini abdômen, desce mais esse umbigo, a hora que você olha para o abdômen da pessoa, você não encontra o umbigo, aí você tem que ficar procurando. Então, fica esquisito. Então, a gente tem que ter um limite até onde eu posso abaixar esse umbigo. Então, se a paciente já tiver um umbigo baixo, não adianta eu querer fazer um mini abdômen, que esse umbigo vai ficar mais baixo, vai ficar estranho. Aí é melhor você fazer uma abdominoplastia e ter uma cicatriz vertical resultante. Então, você faz a cicatriz no umbigo, faz a cicatriz embaixo da abdominoplastia e entre o umbigo novo e a cicatriz embaixo do pubis vai ter um risquinho ali de uns 2 centímetros mais ou menos, que é onde era o umbigo antigo, você fecha, tá? Então, precisa pesar. Se um paciente tem umbigo baixo, não é a melhor indicação de mini abdômen, tá bom? Ah, mas é que eu não queria cicatriz no umbigo. Às vezes você não tem essa escolha, né? Agora, se a paciente é alta, o umbigo já é a inserção mais alta, ele já não tá tão lá embaixo, já começa mais em cima. E aí você tem sobra de pele só lá embaixo, aí você, ok, faz uma mini abdominoplastia, solta, esse umbigo desce e você consegue tirar o excesso de pele pequeno que tinha ali. Agora, se o paciente tem o abdômen sobrando mais pele, aquela pochetinha, já tem mais flacidez, a flacidez já tá acima do umbigo. Não tem como você fazer uma mini abdominoplastia, você tem que fazer a abdominoplastia clássica. Aquele cortinho lá embaixo, solta tudo, vem costurando essa musculatura e faz um novo umbigo. Aí você vai ter uma cicatriz no umbigo e aquela cicatriz lá embaixo, que vai ficar escondida na calcinha ou no biquíni, tá bom? Então, são essas as diferenças entre mini abdominoplastia e abdominoplastia. Agora eu vou partir para as perguntas, tá bom? Então, qual que é o objetivo principal da dermolipectomia? Então, primeiro em relação à nomenclatura, a gente pode falar dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia, tá? São os dois nomes que a gente mais comumente usa para a cirurgia do abdômen. Então, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal vai ser corrigir a diástase, que é aquela abertura da musculatura que a paciente tenha, né? E tirar o excesso de pele excedente. Então, corrigir a flacidez daquela região. A abdominoplastia emagrece? Não. O que emagrece? Dieta, atividade física, controlar a boca. Lipoaspiração emagrece? Não. Lipoaspiração dá contorno, tá? Então, se você tem uma gordurinha localizada, tá no peso certo, você vai lá e faz uma lipoaspiração daquilo que tá excedente, tá bom? Então, nem lipoaspiração, nem dermolipectomia abdominal é para emagrecer, é para dar contorno, tá? Qual a diferença entre mini dermo e dermo? Então, eu já respondi. E é utilizado o dreno na cirurgia plástica? Geralmente, sim, tá? O dreno, ele geralmente costuma ficar entre 5 a 10 dias, dependendo da quantidade de líquido que a paciente produz. Então, a hora que tiver uma quantidade muito pequenininha em 24 horas, a gente acaba tirando aqui no consultório, tá? O dreno, ele vai sair um líquidozinho geralmente mais amarelinho ou vermelhinho, que é um pouquinho de sangue que ainda acaba ficando acumulado na região, e o dreno dá conta de sair. Se o paciente tem indicação, por exemplo, de uso de antitrombótico, do Clexane, por exemplo, que é uma medicação que deixa o sangue mais fininho, às vezes acaba drenando até um pouquinho mais. Então, aí esse volume de líquido acaba sendo maior nos pacientes que estão usando. E também acaba sendo maior nos pacientes, por exemplo, pós-bariátrica. Que também o paciente pós-bariátrica, ele acaba soltando mais líquido. Então, ele é um paciente mais inflamadinho. Então, sai mais gordurinha nesse dreno, sai mais um pouquinho de sangue nesse dreno. Então, até quem faz pós-bariátrica, o dreno acaba ficando até mais dias do que aquele paciente que sempre foi magrinho e é só mais pele e musculatura que a gente precisa trabalhar, tá bom? A Sirlene perguntou, oi doutora, oi Sirlene, as aplicações com enzimas você pode falar sobre? Deixa eu só por aqui ver mais. Ajuda a diminuir gordura e evita a abdominoplastia? Massagem modeladora diminui? Pode fazer o abdômen junto? Então, vou aproveitar e responder essas aqui, ó. Aplicações de enzima. Então, existe uma enzima que ela faz quebra de gordura, que a gente usa para regiões muito pequenininhas. Então, por exemplo, a gente usa para papada e para gordurinha aqui da axila, tá? Na área abdominal, pode ser feito? Pode. Mas aí você tem que fazer muitas sessões, o tratamento demora, né? E como você vai usar uma quantidade limitada do produto, ele acaba ficando diluído se for uma área muito grande.
Então, se for uma área pequena, por exemplo, papada e axila, você vê o resultado já mais rapidamente, porque você tem uma quantidade de produto maior por área, tá? Diferente se você quiser usar a mesma ampolinha para uma área maior. Aí tem que fazer muitas sessões, demora muito para você ter algum resultado, tá bom? Ajuda a diminuir gordura e evita a abdominoplastia? Então, não, né? A abdominoplastia, ela é principalmente indicada para paciente que tem flacidez, que a gente tem que tirar a pele, né? Se eu tenho um paciente com uma gordurinha localizada, a gente pode associar a lipoaspiração daquele procedimento, tá? Massagem modeladora diminui medidas? Não. Você pode até ter, por exemplo, assim, na hora que fez o procedimento, às vezes dá uma desidratada ou associou com a drenagem linfática, né? E aí você acaba perdendo um pouquinho de medida. Ou de repente faz aquele monte de creme que eles passam, envelopa a pessoa e passa plástico filme. Vai desidratar também, a hora que você tirar o plástico filme vai estar mais fininho. Mas não vai evitar uma cirurgia, tá? O que vai evitar uma cirurgia? Você não engordar, você controlar seu peso na hora da gestação, para as mulheres principalmente, não ficar nesse efeito sanfona de vai e volta, você fazer atividade física. Gente, tem também não o conheço pessoalmente, mas eu tenho assistido umas lives muito interessantes de um psiquiatra que chama Ítalo Marcilli, com S-I-L-I. E ele é muito sincero, e ele fala umas coisas bem impactantes. E ele fala, não adianta, não tem para tudo, né? Tanto para o trabalho, para dieta, no geral, ele é psiquiatra. Então, ele entende a mente da pessoa. Então, assim, não adianta você querer, às vezes, procurar uma coisa mais fácil. Não é fácil, né? Assim, o que funciona? Fechar a boca, fazer dieta. Fazer dieta, fazer atividade física, todo mundo já sabe disso. Mas é que a gente fica lá, né? Falando, não, mas deve ter alguma coisa melhor, mais fácil. Eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer isso? É muito difícil. Então, eu, com certeza, vou achar uma outra solução. É aquele tempo que você ficou lá na clínica de estética, congelando sua gordura, sei lá quanto tempo, você já podia ter corrido, você podia ter ido fazer uma natação, você podia ter arrumado a sua marmitinha do dia seguinte e levar pro trabalho, né? Então, assim, não tem segredo, basta a gente querer, né? E, é claro, aquilo que você não conseguiu controlar com dieta, com alimentação, a gente vai corrigir com a cirurgia plástica. Mas a cirurgia plástica tem que ser a cerejinha do bolo, tem que ser o final do processo, né? Então, você tem que estar engajado já naquilo que você quer transformar para a cirurgia vir e complementar aquela sua transformação, tá bom? Então, eu não vou falar nada de milagre, não vou prometer nada para ninguém. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou fazer a minha da parte cirúrgica, corrigir aquilo que não tem como o paciente corrigir, mas vocês têm que ter consciência, que tem que cuidar, que tem que comer direito, que tem que fazer atividade física. Não precisa ser um militarismo, não pode comer nada diferente, não. Porque aí você vai ser tão restrito, daqui a pouco você volta a comer tudo de novo, perdeu a cirurgia. Então você tem que ter uma mentalidade boa, uma cabeça boa. Vou comer direito, né? Basta comer direito, quantidade direito. Você quer comer uma pizza, você quer beber no final de semana, você quer ir num lugar que tem uma comida diferente? Por favor, a gente tem que ser feliz. E se te faz feliz, vá lá e faça. Mas não tenha no exagero. Não adianta todo dia você querer chegar em casa e tomar uma cerveja, todo dia, né? Todo dia você querer comer um negócio frito, né? Todo dia querer temperar pra caramba aquele negócio lá com gordura, com aqueles molhos prontos. Aí não tem. Aí vai vir aqui e falar, ai doutora, poxa vida, a senhora, né, não caprichou na minha lipoaspiração. Então, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua função. E eu falei dele porque ele não tem meias palavras, né? Então é legal depois vocês seguirem, que eu acho que são verdades faladas, que às vezes nem todo mundo fala, né? A gente quer fala com jeitinho, mas às vezes a gente tem que falar rasgado, né? O preto no branco, pra entender. Então não adianta querer ficar fazendo modeladora. Gente, se massagem modeladora resolvesse a vida, eu não ia operar ninguém, né? Você ficar lá fazendo força. Coitada da fisioterapeuta, da esteticista que tá lá. Ajuda, né? Vai ser o seu momento de relaxamento, né? Com a drenagem linfática você vai desinchar, você vai reter menos líquido, vai ficar menos intoxicada. Claro que ajuda, mas não vai conseguir evitar uma cirurgia, tá bom? E pode fazer mama e abdômen juntos? Depende, Sirlene. Assim, a gente tem que tentar fazer uma cirurgia, uma programação que eu consiga terminar a cirurgia mais ou menos em torno de umas 6 horas. Porque quando a gente associa mama e abdômen, o que acontece? A gente não tá só dobrando o risco, por exemplo, fazendo 2 cirurgias, então você dobra o risco, não.
Em relação à trombose e embolia, eu quadruplico o risco, tá? Então, o risco ele é maior, tá? Então, a gente faz indicações muito precisas de pacientes que têm pouca sobra de pele, que eu não vou precisar associar uma lipoaspiração muito grande, ou que eu não vou precisar virar o paciente. Se eu já tiver que virar e limpar as costas, de jeito nenhum, porque aí não dá tempo, né? Mas já tem que limpar as costas, depois eu tenho que virar. Esse virar, gente, não é virar. Demora 40 minutos para eu reposicionar o paciente no lugar. 40 minutos reposicionando e de anestesia lá correndo, tempo cirúrgico correndo, tá? Então, assim, se eu tiver que limpar as costas, virar, mais ainda na frente, abdômen, mama, é uma cirurgia bem longa. Então, aí a gente evita. Então, pra gente associar, o paciente tem que estar bem assim, ó, redondinho, zero bala, tem que ser uma cirurgia rápida, tá? Não posso ficar fazendo isso, fazendo aquilo outro e associando um monte de coisa. Tem gente que faz? Tem. Eu, Marina, não gosto, não tenho coronária para isso, não indico para meus pacientes fazerem, tá bom? Eu quero que o paciente saia da cirurgia corado, que não sangre, que tenha uma recuperação bacana no pós-cirúrgico. Você tem que lembrar que a hora que você opera um tanto de coisa junto, você tá transformando o paciente como se fosse numa queimadura, num grande queimado. Você não tá vendo a queimadura, mas por dentro tá como se tivesse queimado. Então, para você recuperar, o pós-cirúrgico é muito mais... exige muito mais do seu organismo. E aí as complicações acabam aparecendo, tá bom? Mas brigadíssimo, Sirene, pela pergunta. Eu tento ser sincera. Que mais? Bom, deixa eu aproveitar que a gente tá de perguntas aqui. Vamos ver se tem alguma no Insta. Vamos lá. Rapidinho a gente volta para as outras, tá? Alguém falou boa tarde. Pati Bueno, piloto. Boa tarde, Pati. Andréia mandou carinha, falando oi. Oi, Vânia. Tudo bem? Cuida direitinho, viu? Do maridão. Oi. Não me mandaram pergunta pelo Insta. Vocês estão só ouvindo eu falar rouca aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. Então tá bom. Então eu vou continuar aqui com as minhas perguntas que a gente já tinha. Então, do dreno, ok, tá? Então, geralmente, cirurgia de abdômen, a gente acaba ficando com dreno. Qual anestesia é utilizada na dermolipectomia abdominal? Bom, primeiro que a gente já teve com aquela nossa live, quem ainda não teve oportunidade, procura lá a doutora Helena. Ela foi muito, assim, brilhante nas explicações dela em relação à escolha da anestesia. Claro que isso não é uma escolha unilateral, não sou só eu que defino o tipo de anestesia, tá? É um consentimento de 3 pessoas, do paciente, do cirurgião e do anestesista. Mas, geralmente, a gente acaba fazendo anestesia geral para dermolipectomia abdominal, tá? Mas existem vários fatores que a gente precisa avaliar para ver se a gente realmente vai fazer esse tipo de anestesia ou não, tá bom? É verdade que será feito um umbigo novo? Então, se a gente for fazer dermolipectomia abdominal clássica, sim, a gente vai ter uma cicatrizinha em volta do umbigo, cicatrizinha lá embaixo, tá? Pra gente refazer. O umbigo, na verdade, continua sendo seu. Mas é que como a gente tem que tirar o excesso de pele, aquela pele vai descer, então aí na hora que a gente puxa aquela pele lá pra baixo, a gente faz um cortinho na parte de fora pra esse umbigo que tá lá dentro escondido aparecer de novo, tá? Então ele continua sendo o seu umbigo que tá no mesmo lugar que ele sempre esteve e só vai estar dado pontinho numa pele que antes era mais pra cima, agora tá esticadinha lá pra baixo. Então tem cicatriz em volta do umbigo. E aí no pós-cirúrgico a gente vai ter 2 locais que a gente vai continuar fazendo curativo. No umbigo e na saída do dreno, tá? Geralmente na cicatriz a gente deixa só com curativo que troca uma vez por semana aqui no consultório. A cirurgia de dermolipectomia abdominal corrige o excesso de gordura na região do estômago. Então, gente, estômago, pra gente corrigir gordura, geralmente a gente associa a lipoaspiração, tá? E se o paciente tem o estômago alto, muitas vezes isso quer dizer que tem abertura da musculatura, que tem diástase. Então, aí a gente tem que ir lá costurar aquele músculo, juntar ele de novo, para empurrar, teoricamente, as vísceras, né? O estômago, o intestino para trás, para o local original, tá? Então, geralmente, quem fala que tem o estômago alto é porque o músculo está aberto. Ou, às vezes, porque tem a costela mais estufadinha e, às vezes, confunde achando que é o estômago alto, tá? Poderei ter filhos futuramente após a cirurgia abdominal? O resultado será prejudicado? Pode ter filhos, não tem problema. Só que, em vez de esticar para frente, provavelmente você vai esticar para os lados. Porque como a gente costurou esse músculo todo aqui do abdômen, tá amarradinho, né? E aí, em vez de esticar muito pra frente, então não fica aquela barriga tão pontudinha. Acaba ficando mais lateral.
Como essa musculatura tá costurada, dificilmente essa distensão vai ser muito anterior. Então, dificilmente você vai voltar a ter estria na frente ou ter uma flacidez. Mas como vai esticar para lateral, pode ser que saia estria um pouquinho aqui na lateral, tá? Mas pode, né? Se desenvolve normalmente, tá? Claro que, se você puder fazer depois que já tiver filhos, ok. Mas tem muito paciente, por exemplo, jovem, fez bariátrica ou emagreceu e tem uma flacidez muito grande. Claro que você não vai esperar mais 10 anos para o paciente operar. Então, opera, que você melhora a qualidade de vida, a pessoa tem autoestima retomada, fica bem, né? E aí a vida retoma, então casa, namora, faz o que tem que fazer, aí depois engravida. Aí você acaba fazendo mais precocemente, tá? Agora, se você está em vias de, está planejando ter filhos muito próximo da cirurgia, é melhor esperar. Quando verei o resultado da minha abdominoplastia? A gente fala que a cirurgia vai em média de 3 a 6 meses para você ter um resultado mais próximo do final. 3 meses ainda costuma estar um pouquinho inchado, tá? Então vai de 6 meses para frente, geralmente, tá bom? Essa é ótima. Ouvi dizer que as famosas fazem logo após o parto. Pode. Não sei o que as famosas fazem de verdade, mas não pode, tá? Seu útero ainda não evoluiu, né? Você fez uma cesárea. Gente, você tá preocupada com o nenê, então você vai lá, faz a cicatriz cesárea, espera seu corpo voltar, ele vai voltar. Ele vai melhorar. Não sei que você tenha dado um baita gasto pra você estragar bem. Aí não vai voltar tudo. Mas geralmente volta bastante, né? De 6 meses até 1 ano, pós-parto muda completamente, tá? Então não é indicado fazer nada no dia da cesárea, por exemplo, tá bom? O que acontece com as famosas que eu acho que não acontece com a gente? Eu não tenho ninguém pra me falar assim, agora você vai comer isso, tá vendo? Agora você vai tomar isso, agora você vai fazer esse tipo de atividade física. Eu não tenho ninguém me monitorando, eu acho que vocês também não. Então eu acho que, não sei, né, na minha idealização aqui de famoso, acho que o famoso deve ter alguém que fica lá organizando a vida dele, nutricional, de atividade física, e falando agora é isso, agora é aquilo. Então, acho que eles retomam o cuidado muito mais rápido. Então, acho que por isso, né, acaba voltando mais rápido. E também se cuidam durante, né, por exemplo. Então, não engorda tanto, né? Então, acho que isso também ajuda, né, a eles voltarem mais rápido. E fora que aí, um monte de radiofrequência, né, que vai fazer... aparelho que faz para estimular colágeno que toma. Então, acho que isso também eles acabam fazendo com muito mais frequência do que nós, pobres mortais, conseguimos fazer, né, no pós-parto, na correria do dia a dia, tá? Então, acho que é por isso que elas acabam retomando mais rápido. E tem aquela questão também de memória muscular, né? Então, se você sempre fez atividade física, você tem uma musculatura boa, seu corpo acaba retomando mais rápido, né? Porque você, de fato, tem memória muscular ali e recupera mesmo, tá? Ai, Andréia, que bonitinha. Escreveu assim. Tudo bem? Minha barriga ficou linda, meu umbigo perfeito. De todas as plásticas na barriga que vi, o meu umbigo foi o que ficou mais natural. Você é a melhor, super indico. Obrigada. Bonitinha. Faz tempo que a gente não se vê, né? Já faz tempão da cirurgia dela. Fico muito feliz quando vocês escrevem assim. Eu fico toda contente aqui, viu? Ó, vamos lá. Pra gente terminar, temos mais 1 minutinho. A operação acaba com as estrias do abdômen, acaba com as estrias do umbigo para baixo, se essa pele toda do umbigo para baixo estiver sobrando, tá bom? As que estão acima do umbigo, não. O que diferencia a lipoaspiração da lipoescultura? Então, a gente também já fez uma live sobre isso, eu vou ser breve, quem depois quiser escutar um pouco mais, vai lá no feed do Face e coloca lá na lupinha, tá bom? E tenta correr os vídeos mais antigos. Mas, em linhas gerais, lipoaspiração tira, lipoescultura coloca. Desculpa. Então, você pode tirar a gordura de algum lugar e acrescentar em outro para dar contorno também, tá? O resultado definitivo da cirurgia é alcançado ao fim de quantos meses? Em média, 6 meses, tá? E tem uma coisa que eu queria falar muito, eu até fiz um post, mas que algumas pessoas não entenderam. Me mandaram perguntando se as fotos que eu publiquei, se a paciente tinha feito abdômen, se tinha feito lipo ou se tinha feito Photoshop. Então eu vou só retomar esse assunto rapidinho pra gente terminar, pra eu explicar pra vocês. Vamos lá. Quem viu esse post aqui que eu coloquei essas fotos? Aqui tá escrito, né, before and after. Aqui é before and after da pessoa levantar.
Então aqui ela tá sentada e aqui ela tá de pé. Não parece a mesma pessoa, né? Mas é, tá? Então, gente, todo mundo sentado tem uma barriguinha. Não adianta colocar na cabeça que vai fazer abdominoplastia, ou que vai fazer uma lipo, ou que vai secar, que vai sentar, que não vai ter pele. Tem pele, é normal. Ninguém opera totalmente sentado, a gente opera um pouco elevado e tira o excesso. Mas a gente anda de pé, então eu preciso deixar vocês naturais de pé, tá? Então, sentada, todo mundo vai ter uma barriguinha, tá bom? Então, foi esse o post que eu coloquei semana passada. Essas fotos, pelo menos é isso que a gente tem de informação e é isso que a gente vê no consultório que tem de prática também, ó, né? Então, ó, de pé, bem esticadinho, sentada, tem a barriguinha. Então, todo mundo sentado tem uma barriguinha, tá? Tem pele, por quê? Porque você se movimenta, você hiperestende o tronco para trás, né? Você coloca a mão lá para trás, então você precisa ter pele para esticar, né? Ninguém consegue ter essa barriga aqui, menos pele do que isso, menos pele do que isso, tá bom? Que mais? Tem uma outra aqui também, ó. E tá vendo? Pessoas extremamente magras, malhadas, tem uma barriguinha, tá? Aí você fala assim, nossa, preciso operar essa barriga. Claro que não, tá tudo bem, tá? Então, só pra vocês entenderem que tem ângulos de foto também. E uma coisa que eu acho chato demais é que a gente tem que viver a nossa vida, a gente não tem que ficar vivendo a vida virtual. Eu tô aqui porque eu acho que vocês usam muito o Instagram, muito o Facebook, e é um lugar que eu acho que eu consigo atingir maior número de pessoas, né? Porque a gente consegue atingir 200, 300, 500, 1000. Falar nisso, nosso Instagram tá com 10 mil pessoas, então atinge bastante gente. Então, por isso que eu fico aqui e converso com vocês, para vocês terem informação. Mas não fiquem olhando a foto de antes e depois por aí, né? Vocês vão enlouquecer, porque tem muita foto manipulada, tem muita foto, né, mexida, e até um outro post também que eu fiz dessa semana passada, não vai ter foto de antes e depois aqui na nossa página, porque não é legal. Cada um tem um corpo, cada um tem um resultado. Antes e depois, geralmente é promessa de resultado. Você acha que alguém que realmente faça uma mídia social correta, coloca antes e depois de caso ruim? Claro que não. Vai colocar só o caso que ficou maravilhoso, ou ainda vai colocar e dar uma mexidinha na foto, no ângulo, né? Então, não adianta você querer se promover com foto de antes e depois. Eu não vou fazer isso. Nas minhas mídias sociais vocês não vão ver isso. Já tem muito por aí para vocês ficarem vendo, que eu também não aconselho, né? Porque eu acho que cada um tem sua anatomia, a gente pode melhorar em cima da anatomia de cada um. Então, na consulta, a gente vai falar assim, olha, isso eu consigo melhorar, isso eu não consigo melhorar, isso você vai ter uma boa melhora, isso não é possível, isso é Photoshop que você vê por aí, isso é possível, tá bom? Então, a gente tem que dar informações reais. E se você for operar, se atente às orientações do seu médico. Não interessa, qualquer lugar do país que você for operar, nós temos 6 mil cirurgiões plásticos espalhados pelo país. Não vou operar com qualquer pessoa. Procura lá se a pessoa faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Só existe essa sociedade. Agora tem um monte de sociedades aparecendo aí, colocando o nome de cirurgia plástica, que não são órgãos oficiais, tá bom? Às vezes o paciente acaba sendo enganado. Então tem que olhar lá na SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seu médico cirurgião plástico. Se ele for cirurgião plástico, tire todas as suas dúvidas lá. Eu recebo muita pergunta assim, mas o meu médico não mandou fazer isso, a senhora não aconselha? Gente, siga as orientações do seu médico, de quem operou. A técnica que eu vou usar não é a mesma técnica que o colega vai usar. Então, o meu pós-operatório é diferente do pós-operatório do outro, tá bom? Então, se você operou, siga as orientações do seu médico. Só ele vai saber te falar qual que é a melhor indicação para você, qual é o melhor tipo de malha que você tem que usar, quanto tempo que você tem que ficar com aquela malha, se vai ter que usar espuma, se não vai ter que usar espuma. Então, cada um é individual, tá bom? Não queria ficar fazendo... Por isso que eu gosto desse Ítalo Marcílio. Ele fala assim, não faz mimimi, né? Não fica futricando na vida do outro, olhando, mas o outro mandou fazer isso, mas o outro mandou fazer aquilo. Decidiu operar? Decidiu. Você teve opções, foi lá, passou em consulta com um monte de gente, escolheu. Escolheu, então aí você segue o que seu médico te orientou, tá bom? Porque isso é quem tá do seu lado vai poder te ajudar, né? Quem tá vendo sua evolução, sabe como é que você cicatriza tudo, certo? Gente, obrigada. Hoje eu tô super sincera, né? Obrigada.
A gente se vê na semana que vem. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, sugestões de pauta. Ai, semana que vem, presta atenção. Semana que vem eu não vou estar aqui no consultório. Semana que vem eu vou estar lá em Campinas, na boutique da Ana Vaz. É uma boutique de cursos, que ela é consultora de moda. Então a gente vai estar ao vivo lá no espaço dela. Eu acho que vai ser muito legal, sensacional, para a gente valorizar aquilo que a gente gosta na gente e dar uma escondidinha naquilo que a gente não gosta através das nossas vestimentas, da nossa roupa, tá? Então não percam, convidem as amigas para assistir na semana que vem, que eu acho que vai ser, ó, eu acho que moda e cirurgia plástica tem tudo a ver, né? Então eu espero vocês, tá bom? Boa semana, bom final de semana. Obrigada, gente. Até mais.